Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do discurso do Bukele, né, do presidente de El Salvador, que chamou muita atenção lá na ONU, né? Ao contrário do discurso do Lula, que ninguém deu importância, porque o Lula é um idiota, um otário mesmo, o discurso do Milei e do Bukele ficaram muito bons, né? Eu já falei sobre o do Milei, vou falar sobre o do Bukele agora, ambos são muito bacanas, né? E tem visões diferentes, curiosamente. Claramente, o Milei é mais libertário, já o Bukele foca na segurança pública. Isso é uma coisa que eu acho que é interessante sim para todos os lados, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Imposto Não Pago, Devo Enquanto Puder, Peter de Shortinho rebolando no baile funk e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, teve aí a sessão da ONU, né, lá da abertura da ONU, e aí sempre tem o discurso dos chefes de Estado e coisa e tal. O Lula falou todas aquelas nulidades, a gente já falou sobre o discurso do Lula alguns dias atrás, uma nulidade completa, o pessoal nem deu importância para ele, porque realmente o Lula é uma pessoa totalmente irrelevante. Agora, chamou muita atenção tanto o Bukele quanto o Milei, né? E o mais legal é que estão se formando esses dois times, o time Bukele e o time Milei. Ambos vendo, tipo assim, qual que é o futuro do mundo, né? Vai ser o futuro Milei ou o futuro Bukele, né? E bom, o Bukele, o principal do discurso dele foi justamente a questão da segurança pública, como ele transformou um país que era o país mais violento das Américas, né, um dos mais violentos do mundo, num país super seguro, né? E fez isso como? Né? Com uma ação muito incisiva de construir mega prisões lá em El Salvador e fazer mecanismos para prender as pessoas das milícias que tem lá, né? Que são justamente são grupos que tinham lá em Salvador que agem como milícias do Rio de Janeiro. Eles dominam uma área da cidade e aí cobram um imposto adicional das pessoas ali, supostamente para fornecer segurança, só que é segurança contra eles mesmos, né, no final das contas. E como tem quadrilhas rivais nesse negócio, né, tem bairro 18, Rua 13, MS 13, não sei o que lá. O curioso dessa história é que esses grupos surgiram em Los Angeles, né? Olha só, essa coisa toda surgiu na época do regime militar lá de El Salvador, em que os esquerdistas de El Salvador fugiram para Los Angeles, aí se embrenharam nesse negócio no submundo do crime de Los Angeles. Quando teve a reabertura política de El Salvador, a esquerda voltou para El Salvador e começou com essa brincadeira. Olha só, isso não é a mesma coisa que aconteceu aqui no Brasil, né? O tráfico de drogas aqui no Brasil, todo mundo sabe, é muito ligado à esquerda, né? Enfim, essa é a situação aqui. E aí o que o Bukele fez? Ele criou essas várias prisões para muitos bandidos, né? De forma que o bandido fica ali por um tempo muito grande e evita que ele está na rua. Então você consegue uma série de coisas, né? São prisões feitas do zero. As prisões em El Salvador tinham o mesmo problema que as prisões aqui no Brasil, estavam todas superlotadas, eram feitas de forma antiquada, né? Então era relativamente fácil os caras fugirem, eles tinham como se comunicar com o exterior e coisa e tal. Isso daqui é como se fosse um RDD gigante, né? O regime disciplinar diferenciado aqui do Brasil. O Brasil tem algumas penitenciárias com segurança máxima, mas são muito difíceis, são poucas penitenciárias, né? O que ele fez lá foi basicamente uma mega penitenciária de segurança máxima, ou mais de uma, na verdade, para controlar esses chefes de gangues, né? E o que ele está falando assim, ó, no discurso dele, ele fala como o país pode se reerguer tão rapidamente, né? Mas ele devia fazer uma pergunta diferente: como o resto do mundo está desmoronando tão rapidamente? Ele falou que lá em El Salvador não se prende ninguém por opinião, não se prende ninguém por política, e eu torço para que sim, mas que não se devia falar dos milhares que foram presos, e sim dos milhões que foram libertos, né? Porque a população de El Salvador, e isso eu posso dizer para vocês, a população de El Salvador adora o Bukele. Todo mundo fala do cara com brilho nos olhos, que era uma coisa antes do Bukele, é outra coisa agora, depois do Bukele, El Salvador. Eu tive lá, né? Eu visitei lá, fiquei alguns dias, passei lá em El Salvador e realmente consegui ver os lugares lá, os vulcões, as coisas todas lá. É um país muito bonito, é um país pequeno, cheio de problemas também, muito pobre como o Brasil, né? Mas assim, cheio de coisas muito bacanas, e o que você vê, principalmente na cidade de São Salvador, é muita obra, muita construção, muita coisa sendo feita, né? Uma coisa que chama atenção perto do marasmo do Rio de Janeiro, por exemplo, que nada é feito aqui no Rio de Janeiro, nada muda, não tem iniciativa privada fazendo nada aqui, né?
Enfim, é uma excelente alternativa essa. Eu tenho, para mim, o problema dessa questão das prisões é que é o medo, o receio, que um Estado poderoso para fazer segurança sim pode se tornar um Estado poderoso para fazer merda também, né? Então, essa é uma coisa que eu tenho preocupação, mas até aqui a gente não viu imagem disso ainda lá com o Bukele, né? Aqui, ó, alguns dizem que encarceramos milhares de pessoas, mas na verdade o que fizemos foi liberar a milhões. Agora são todos bem-vindos, livres, sem medo, com suas liberdades e direitos humanos sendo totalmente respeitados. Bacana isso do Bukele. Em El Salvador não encarcelamos a nossa oposição, não censuramos opiniões, não confiscamos bienes de quienes pensam diferente. Não prendemos a oposição, não censuramos pessoas, não tiramos bens de pessoas que pensam diferente. Olha só, tá vendo? Recado pro Lula isso daqui, Lula. Lula e Xandão deviam estar ouvindo esse tipo de coisa, né? Aqui tem mais um pouco do discurso dele. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Em El Salvador, priorizamos o bem-estar do cidadão de bem em detrimento da comodidade dos criminosos, né? Dizem que nós prendemos milhares, mas na verdade nós liberamos milhões, né? E bacana isso, ficou bacana essa frase dele, gostei muito, né? Enfim, além disso, é importante notar que El Salvador também tinha problemas econômicos, tá? Da mesma forma que toda a América Latina, né? É um país pobre, é um país pequeno, é um país que, no final das contas, tinha problemas econômicos muito grandes. Para você ter ideia, o Bukele revela vai ser o primeiro orçamento de déficit zero de El Salvador, vai ser agora em 2025. Uma mudança na economia. Finalmente eles vão conseguir chegar no déficit zero lá em El Salvador agora em 2025. É uma excelente notícia isso, e se me mostra que o Bukele também olhou para o lado econômico, tá? Embora o foco do Bukele tenha sido a medida na segurança pública, o lado econômico também não ficou para trás não. É uma coisa positiva isso. É um caminho que eu acho que seria muito positivo. Temos muitas coisas para aprender com o modelo de El Salvador. É um modelo que dá para aplicar diretamente aqui no Brasil? Não dá, são realidades diferentes. El Salvador é um país pequenininho, e do tamanho do estado do Rio de Janeiro, né, acho que até menor que o Rio de Janeiro, se não me engano. Mas, no final das contas, não é tão fácil fazer o que foi feito lá aqui no Brasil. Mas a gente pode tirar ideias, pode tirar visões disso daí, e eu acho que o principal é isso, está mostrando um novo caminho para o mundo, está surgindo uma alternativa ao caminho socialista, que até aqui todo mundo via o futuro como cada vez mais socialismo, governo maior e não sei o que lá, e existem alternativas agora, o Bukele é uma dessas alternativas. Bom, você já viu o discurso do Bukele e viu o discurso do Milei. Qual que você acha que é o mais importante, do Milei ou do Bukele? Me fala aí nos comentários do vídeo e responde. Eu vou fazer uma enquete aqui no canal também sobre qual desses dois discursos é o mais bacana dos dois no final das contas. E vamos ver qual vai ser o resultado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.